que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto, deixando que ardem em meu não e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de junto enquanto eu choro. Tem ação, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria? Sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos, me leva pra perto das chamas de amor que ardem em meu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar,
se encontrar de braços abertos. Demoramos, mas chegamos. Ai, gente, desculpa um pouquinho o atraso. É que deu um probleminha aqui no Facebook. Tudo acontece. Tinha barulho, tinha cachorro, enfim, mas Deus providenciou esse momento. E hoje, vocês já estão vendo, né? Estou com mais alguém aqui. Como é o digníssimo, pra quem não conhece, é o meu esposo, Y de Johnny. Graça e paz. Alguns já me conhecem aí do Memorial, né? Mas quem não me conhece, meu nome é Ibson, tá? Sou marido da Magdali. Estamos aqui, né? Em São Paulo, longe, nessa quarentena. Mas isso não nos impede de ser igreja e louvarmos a Deus onde estivermos, né? Independente das circunstâncias. Temos tecnologia hoje em dia, né? Que pode nos ajudar quanto a isso. E essa canção ela fala Me Leva Pra Cá. Então o templo, né? O templozinho lá de parede. Aqui fala da casa é estar perto do Pai, estar perto do nosso Deus. Eu sei que tem gente que está assistindo, que vai assistir depois, também vai postar no YouTube, que tá longe da casa, né? Mesmo quando a gente tinha acesso à igreja, tava tudo normal, já estava longe da casa, né? E essa canção é para cada um de nós lembrar, me leva para cá. Muitas vezes, na correria do dia a dia, essa quarentena até ajudou, né? Para quem pôde ficar em casa. Não tem tempo, nunca tem tempo para se alimentar espiritualmente. E aí, às vezes, Deus nos força, né? Pra gente... Então, no lugar de reclamar porque eu tô em casa, porque eu não tô produzindo, por isso e aquilo, agradeça e pergunte a Deus o que Ele quer de você nesse momento. Hoje a gente vai falar também sobre isso, a questão da quarentena, né? Não só dos problemas, mas que benefícios a gente pode ter com essa quarentena. São inúmeros, né? Mas a gente vai falar alguns desses benefícios. Antes de começar a ler aqui, eu quero fazer uma pergunta e vocês vão me responder nos comentários, por favor. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou vendo aqui. Qual a diferença em ser humilhado e se humilhar? A diferença entre ser humilhado e se humilhar. Vai responder nos comentários e aí a gente vai conversando. Da outra vez eu falei mais e não vi muito, não recebi muito. Quero participação de vocês. Fica mais interativo, né? E aqui Y também vai me ajudar nesses pontos. Porque o que a gente escolheu tem um tema principal aqui, mas ele também vai complementar sobre isso, né? O livro que eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje é o livro de Tiago, no capítulo 4. Se vocês quiserem acompanhar aí agora, enquanto vão respondendo, é Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 8. São 3 versículos, mas que nos trazem grandes ensinamentos. Tiago, capítulo 4, do 8 ao 10, que também vai ter a ver com a pergunta que eu fiz para vocês. Então, enquanto vocês vou fazer a pergunta de novo. Quem chegou agora, olha. Qual a diferença entre ser humilhado e se humilhar? E o que a Bíblia diz sobre isso, né? Falar sobre o que a Bíblia diz. Mas a diferença, o que vocês acham? Entre ser humilhado ou se humilhar? Qual a diferença? É a mesma coisa? Tem diferença? O que vocês acham aí? Vamos falando aí. Enquanto isso, pode falar. Bom, irmãos, é o seguinte, como a gente está nesse formato de internet, né, e não é a mesma coisa que a gente está no templo, que a gente fala no microfone, todo mundo já presta atenção. Então, se você reparar da igreja que não está assistindo, compartilha o link, compartilha no seu perfil pessoal essa live para o pessoal nos grupos de WhatsApp que a live está acontecendo. Manda o pessoal para cá para vir assistir com a gente, participar do culto com a gente, porque não é porque está sendo transmitido pela internet que não é um culto. Então, por favor,
Compartilhe com o pessoal aí, vocês que estão assistindo. Eu quero dar um oi aí também pra Fabiola. Oi, Fabiola, tô vendo que você tá assistindo. Vanilde também, Leiliane, Rosicléia, minha sogra, Jairton, ei, Jairton, tô vendo, viu? Também, eita, Valdízia, olha só, Valdízia tá vendo a gente. Neide Oliveira, Vercleide tá vendo a gente, Raíssa também tá vendo, Ione também tá vendo, Pastor Pedro Guirra, né? Claro, tem que tá vendo. A Patrícia Kézia também tá vendo, Eduardo Souza, Daniele da Costa, enfim, muita gente aqui assistindo. Eu tô vendo, Raíssa, que você tá ligadinho. Bom, gente, é isso. Eu já tô vendo aqui a pergunta que Magdali fez, certo? E já já a gente vai comentar sobre os comentários que vocês estão colocando aqui. Então, vamos ler aqui Tiago, capítulo 4. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Esses 3 versículos nos trazem grandes lições, né? Como eu falei, a primeira que eu quis que vocês comentassem, a gente vai chegar lá. Eu vejo que aqui demonstra alguns pontos que a carta de Tiago, ela vem nos dizer, especialmente nesses versículos. Primeiro, a palavra aqui, ó, chegai-vos. Chegai-vos. Quer dizer atitude. Não é só ficar parado lá, esperando. Mas agir. Deus nos deu também atitudes. Deus nos deu a inteligência, a capacidade, a força, enfim, Deus nos deu muitos atributos. Inclusive a atitude. E esse é o momento de atitude. Porque muita gente, não que seja errado, mas muita gente está aproveitando a quarentena só para assistir filme, série. Ok, há tempo para tudo. A Bíblia fala, há tempo para tudo. Mas será que você não tem tirado aquele tempo obra e não tem essa atitude de se chegar a Deus? Porque muitas vezes a gente tá na correria, coisa para fazer que você acaba não fazendo nada, quer fazer tudo ao mesmo tempo, e o que é mais importante, que é cuidar da nossa alma, a gente não faz, não é verdade? E com essa atitude de se achegar a Deus, a gente acaba tendo um relacionamento com Ele. Primeira atitude, com a atitude vem o relacionamento. Nesse relacionamento, a gente passa a ter o arrependimento. Aqui fala, Deus vai se chegar a você. Mas Deus vai se chegar a você e você não vai permanecer do mesmo jeito. Deus, ele chega até você para mudar você. Mudar para melhor. Não para pior, para melhor. Para você ser uma pessoa melhor. Purificai as mãos, pecadores. Limpar o coração. Então, é a hora do arrependimento. É a hora que você conseguiu parar e lembrar dos seus feitos. E não importa qual é o pecado. Às vezes tem gente que pensa assim, ai, mas eu já pequei tanto. Lá em cima, temos que lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele não deu nome ao pecado. Esse ou aquele eu perdoo, esse não. Não, qualquer pecado. Só que você tem que ter uma atitude. Porque ele já chama. Agora falta você chegar a ele. E ele vai estar disponível. Ó, Deus sempre vai estar disponível. E esse arrependimento, meus queridos, não é só, eu me arrependi, agora eu vou ser crente. Pronto. Não. Ser um cristão é viver em constante arrependimento. Paulo já diz assim, ó, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que está em mim é o que eu faço. Quer dizer, a nossa natureza já é má, pecadora. Então, o que a gente faz de pecado já é normal. O que não é normal é não se arrepender. Então, a gente tem que se arrepender. Mas quer dizer que então que eu vou ficar pecando, me arrependendo e assim, não. Deus também não é de brincadeira, né? É sério. Só que, claro, vai ter um momento que a gente vai cair, vai tropeçar e errou aqui, errou ali. Mas sempre ter a consciência e a humildade perante o Senhor. Para reconhecer onde errou. Às vezes a gente peca e não sabe que pecou em algum ponto.
E Deus vai lá e mostra como? Através da sua palavra. A gente vai aprendendo muito o que é e o que não é para fazer. Essa oportunidade de se arrepender, mesmo que você já tenha pecado, enfim, eu não sei o tamanho do pecado, cada um, né, tem suas fraquezas, todos nós temos. Esse Deus ainda está acessível. Você correndo ou você parado, Deus ainda está acessível. Eu digo ainda por quê? Porque vai chegar um momento, irmãos, que não vai ter mais jeito. E a gente sabe que já está perto. Mas Deus está acessível para você. Gratuito, viu? A ligação é gratuita, direta com o céu. Jesus é o nosso único intercessor, é o único caminho, a verdade e a vida. É o único intercessor entre Deus e os homens. E quais são as respostas sobre a humilhar? Fala aí. Nós temos aqui, Eduardo Souza respondeu: ser humilhado não é pedirmos a humilhação, mas se humilhar é aceitar a humilhação. Ser humilhado é quando nós não pedimos a humilhação, e se humilhar é aceitar. Quem mais? Só? Jairton também respondeu: ser humilhado por alguém não é bom, e se humilhar é reconhecer os nossos erros e colocar tudo no altar de Deus. Ivanilde também respondeu: se humilhar e não ter vergonha de pedir a Deus algo e pedir perdão. Pronto. Irmãos, eu escuto muito, acho que vocês também, essa questão de os humilhados serão exaltados. Aí o povo pensa que pegou isso da Bíblia, mas não é bem assim. Não é bem assim. Pense bem. Pense bem. Vocês conhecem alguém que é muito humilhado no trabalho, é muito humilhado na escola, mas ela mesma, não, o orgulho tá lá em cima. O orgulho tá lá em cima, tem raiva, tem ódio, não quer saber, não, aquela história, não desce do salto. Tem gente que diz assim, quem manda em mim sou eu, ninguém manda em mim não. Quando a gente fala sobre obedecer a palavra, não, ninguém manda em mim, eu que faço. Só que essa pessoa não sabe que quem tá mandando nela é o próprio pecado. Então ela não se manda sozinha, entendeu? É assim, somos presos pelo pecado quando fazemos a nossa vontade. Então é como os irmãos estavam falando mesmo. Ser humilhado é diferente de se humilhar, porque a Bíblia sempre fala, aqui também fala, quem a si mesmo se humilhar. Ele fala assim, se humilhem na presença de Deus e Ele vos exaltará. Não é qualquer humilhado que Deus vai exaltar. Os humilhados que são orgulhosos. Eles são humilhados, mas estão ali, ó. Não quer dizer que por você ser humilhado, baixar a cabeça para as pessoas que te humilham. Não é isso. Estou dizendo assim, a humilhação não perante os outros, perante Deus. Né? Como eles estavam falando. Ser humilhado por alguém e não tá nem aí, ser orgulhoso e é isso mesmo. Não ter humildade nenhuma. Você é humilhado, mas não tem humildade. Entendeu? Mas se humilhar é o que a palavra diz. Nós temos que nos humilhar. Vamos aproveitar esse momento de quarentena. Aproveitar esse momento. Se chegar a Deus. Pedir perdão. Agora, irmãos, não é hora de festa. Eu não posso comemorar nada? Pode. Esses dias foi meu aniversário, nem por isso. Fizemos uma comemoração. Né? Tem minha mãe aí em Mossoró, né? Mas também tem os parentes aqui de São Paulo. É perto a casa, mas cada um tem que ficar na sua casa, né? Então, para evitar, a gente fez online mesmo. Não quer dizer que eu nunca vou comemorar nada, mas entenda o momento. Aproveite e tire o momento, não para pensar em alegria, não só para pedir. Que eu sei que nesse momento a gente tem que pedir sim pela humanidade, pelos seres humanos que estão sofrendo com essa, por famílias, por gente que vai ficar sem ter até comida. Porque autônomos, principalmente, como é que vão trabalhar? Não podem trabalhar na rua, tem que ficar em casa. Enfim, gente, sabemos que tem inúmeros problemas por causa da quarentena. Mas quem pode ficar em casa, quem consegue ficar de uma certa forma tranquilo, assim, em casa, aproveite. Além de pedir, além de orar pelas pessoas, pelos enfermos, de orar por sua família, para que Deus proteja, olhe para si. Reflita, como eu falei na outra live que eu fiz. Olhe para dentro de você, veja como você está diante de Deus. Mas olha, sem máscara, sabe? Sem nada. Porque diante das pessoas, a gente não quer demonstrar que somos falhos, nossos erros. Mas diante de Deus não tem isso não, irmão. Entenda, Deus sabe de todas as coisas. Então, não coloque máscaras. Quando chegar diante de Deus, chegue limpo. Assim, limpo que eu falo
sem esconder nada, porque ele já sabe mesmo, mas você precisa falar com ele. Pega um momento ali, você sozinho, né? Nem que seja no banheiro, eu não sei, né? Cada um é que sabe da sua rotina. Mas se chega a Deus, se humilhe, ore, você vai ver, é bom chorar na presença de Deus. É bom chorar, não é só chorar pedindo, não me dê igual uma criança mimada, não. Perdão, é chorar procurando melhorar, procurando buscar a redenção, a salvação do Senhor. Chorar sim, isso é bom, porque vai trazer um bom fruto para você. E Deus vai exaltar você. Mas não é do jeito que você quer, não, é do jeito que Ele quer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quais são outros benefícios da quarentena? Então, antes de eu entrar aqui no que eu queria falar, vamos fazer uma oração, né? Para que o Senhor nos guie através do que Ele quer falar com a gente hoje. Vamos. Não é porque eu quero parecer ser melhor que a esposa, nada disso. Não tem seu jeito. É porque é um pouco... o Senhor tocou no meu coração para falar sobre isso, é por isso que eu estou aqui. Não era para eu estar aqui, era só para minha esposa fazer a live. Mas enfim, Deus tocou no meu coração e eu estou aqui. Então vamos orar. Eu peço que você também aí, no seu local onde você estiver, na sua casa, com a sua família, ore também, para que Deus venha tocar no seu coração e venha também falar poderosamente com você e mudar alguma coisa que Ele não está se agradando. Começando de mim, começando da nossa casa, da minha esposa, que Deus, através da minha boca, consiga transformar a sua visão sobre algumas coisas nos dias atuais. Amém, irmãos? Então vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos agora na sua presença para primeiramente te agradecer por essa oportunidade que estamos aqui, Senhor. Obrigada, com essa Jesus. tecnologia, Senhor, podemos Amém. fazer esse culto, Senhor. Amém, Não somos Jesus. uma igreja que é perseguida pelo Estado, que é perseguida pelo governo. Temos liberdade de cultuar o Apesar de tudo isso, Senhor, essa doença tem nos evitado de nos reunirmos no templo, mas isso não vai nos evitar de nos tornarmos igreja, Senhor, porque a igreja não são paredes, igreja são pessoas. O Senhor deixou o Santo dos Santos no templo. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor conduza a minha voz, a minha vida nesse momento para tocar as vidas que estão através dessa gravação, desse vídeo, live, Senhor, ouvindo a minha voz, e que a minha palavra, Senhor, não venha do meu coração, mas venha do Teu Espírito Santo e alcance a divisão da alma de cada um que estiver assistindo. Desde já eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o tema que eu quero falar hoje é a quarentena. E o tema seria: quarentena é um período de transformação. Vamos começar entendendo o que significa a palavra quarentena. Quarentena a gente remete muito a 40, mas a gente nunca sabe por que a palavra se transformou na palavra quarentena. Enfim, a origem dela tem na língua vêneta, por volta do século 14 e 15, que fica lá na região da Itália, Veneza, para ser mais. Essa palavra ela se tornou por quê? Porque na época do século 14 e 15 houve a grande e famigerada peste negra, que matou muitas pessoas. Foi uma pandemia mundial que matou muitas pessoas ao redor do mundo, entendeu? E o que é que Veneza fez para conter essa pandemia lá? Ela, como é uma cidade de porto, né, ela é rodeada pelo mar. Eu acho que vocês já viram pela televisão, em vários jornais, documentários, até pela internet, que Veneza é uma cidade de ilhas. Ela é no meio do mar. Então ela recebe muitas embarcações, recebe muitos barcos, recebe muitas coisas. E naquela época, a forma de transporte mais usual de um lugar para o outro era através de embarcações. E com a peste negra acontecendo no mundo, não dava para saber
quem estava contaminado e quem não estava. Um retrato muito parecido do que a gente está vivendo hoje. O período de incubação durava o quê? Durava entre 15 e 40 dias. Então, por isso, as autoridades medicinais de Veneza estabeleceram que as pessoas que chegavam do porto de Veneza fossem isoladas durante um período de no máximo 40 dias para ela manifestar se estava ou não contaminada com o vírus da peste negra. E daí vem a palavra quarentena, certo? Só que aí a gente vai pensar, nossa, mas só no século XIV que vieram a inventar esse negócio da quarentena? Eu digo que a quarentena é algo muito mais antigo do que Veneza. Por quê, gente? Porque a própria Bíblia já remete que a quarentena foi algo estabelecido pelo próprio Deus. Nossa, Ibson, mas como Deus estabeleceu a quarentena se você acabou de falar que foi no século XIV e XV? Vou explicar. Se vocês estiverem com a Bíblia, acompanhe aí. Capítulo 13, e lá vai ter o capítulo inteiro de instruções que que Deus deu para Moisés e Arão sobre como agir quando as pessoas eram infectadas por doenças graves e contagiosas. O que eles deveriam fazer? O que o sacerdote deveria fazer com pessoas que eram contaminadas com esse tipo de doença? A mais conhecida na época era a lepra. Então, hoje a lepra tem outro nome, se chama hanseníase, já tem cura, já está tudo ok, a pessoa pode se tratar e ela é curada, mas naquela época não havia vacina, não havia cura. E o que Deus mandou Moisés e Arão fazer? Ele estabeleceu que os sacerdotes pegassem aquela pessoa em um período de isolamento, longe de todo o arraial da nação de Israel. Então aquela pessoa ficava isolada do resto da nação de Israel, esperando aqueles sintomas e aquela situação daquele vírus passar. Se passasse, a pessoa voltava para o convívio da nação. Então era assim que era tratado. Então a quarentena é algo bíblico, foi estabelecido pelo próprio Deus. E só no século XIV e XV que os cientistas vieram ter a noção de que é necessário haver uma quarentena para a cura ou para a manifestação dos vírus, sendo que o próprio Deus já tinha falado isso para Moisés e Arão no Antigo Testamento. Mas o que eu queria falar é sobre a quarentena ser um período de transformação. Como assim, Y? Por que a quarentena é um período de transformação? Vou explicar para vocês. A quarentena, como eu falei, é algo bíblico e a gente vê 40 se repetir muito na Bíblia. A gente vê em Gênesis capítulo 7, versículo 12, sobre os 40 dias que Noé ficou na arca enquanto estava havendo o dilúvio. E quer uma transformação maior do que aconteceu no nosso planeta do que o dilúvio? O dilúvio, ele matou tudo que havia. Uma grande transformação. Ele estipou todo mundo, toda a espécie de animal, toda a espécie de... Só ficou a família de Israel e os bichos que estavam dentro da arca. Foi um grande período de transformação e durou exatamente 40 dias. Foi uma quarentena e foi um período de transformação que estava acontecendo lá fora. E o que Noé foi obrigado a fazer enquanto estava acontecendo esse período de transformação? Ele ficou recluso dentro de uma casa, que era uma proteção, que era a arca. Então, foi o que aconteceu. Estava acontecendo um período de transformação e Noé ficou recluso pelo próprio Deus dentro da arca. Avançando um pouco mais, a gente chega em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, onde a gente descobre que o povo de Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto. Por quê? 40 anos. Porque aquele foi um período de transformação da nação de Israel. A nação de Israel se tornou uma nação de escrava, de idólatra, para uma nação santificada, guerreira, que conquistou a terra prometida. Então também foi um período de quarentena onde houve uma grande transformação que o próprio Deus promoveu.
Avançando um pouco mais na Bíblia, a gente chega em Números, capítulo 13, versículo 25, e a gente vê que para o povo conquistar a terra prometida, Josué enviou espiões espiar, né, a terra prometida, ver o que tinha lá. E essa espionagem durou, esse reconhecimento na terra prometida durou exatamente 40 dias. Por quê? Porque foi 40 dias de período de preparação para algo que Deus ia dar para aquele povo. Então foi um período de 40 dias que aqueles espiões ficaram reconhecendo aquele local e a nação de Israel não pôde. Ela teve que esperar esses 40 dias passarem para ver aquele reconhecimento e depois eles conquistarem a terra. Então foi também um período de transformação. Adiantando um pouco mais, a gente chega em Deuteronômio capítulo 9, versículo do 9 até o 11, e a gente vê que Moisés, ele subiu até o Sinai, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés subiu ao Sinai e ele ficou lá no monte durante 40 dias. E por que 40 dias? Porque depois que ele desceu, ele trouxe a aliança que Deus fez com Israel, que foi os 10 mandamentos. Então, através desses 40 dias, que foi um período de transformação e de aliança que Deus estava preparando o povo para receber a sua lei, que eram os 10 mandamentos. Avançando um pouco mais, a gente chega em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, e a gente vê que Elias foi chamado por Deus para ir caminhando até o Monte Sinai, porque Deus queria falar com ele, porque Deus iria mostrar para ele que iria fazer um grande mover na nação de Israel, e iria fazer uma coisa muito grande, inclusive mudar os profetas, inclusive de Israel, e ele passaria o cargo dele para Eliseu. E foi durante esses 40 dias de caminhada de Elias até o Monte Sinai que Deus promoveu toda essa transformação da nação de Israel, certo? E depois nós chegamos finalmente a Jonas, no capítulo 6, versículo 4, capítulo 3, versículo 4, e a gente vê que Jonas foi enviado a Nínive para anunciar que a cidade iria ser destruída pelo juízo de Deus se as pessoas não se arrependessem. E quantos dias Jonas anunciou esse arrependimento para a cidade de Nínive? 40 dias. Foi 40 dias que a cidade de Nínive teve a oportunidade de se transformar. Então também foi um período de transformação. Mas isso fica só no Velho Testamento, Ibson? Não. Vamos avançar para o Novo Testamento, porque vocês vão ver que não é só coisa da época da lei. Na época da graça também existe a quarentena. E nós vemos o quê? Nós vemos que ali naquela época que Jesus nasceu, havia uma expectativa muito grande para saber quando o Messias ia chegar, quando o libertador de Israel ia nascer. E ninguém sabia quando. E Herodes tinha mandado matar todas as crianças, meninos, porque ele tinha medo de perder o trono dele. E como é que o Messias ia nascer? Então o que aconteceu? Jesus foi recluso por 40 dias para depois ser levado ao templo e apresentado aos sacerdotes, para ser apresentado a Deus, no templo de Deus. Foi 40 dias que aquelas pessoas souberam que nasceu um menino, rei, Messias, mas ele ficou desaparecido porque ele teve que fugir, porque Herodes estava mandando matar todas as crianças. E depois de 40 dias, ele reaparece no templo, dando assim a promessa que Deus fez a Israel de enviar o seu filho, o Messias. Foi 40 dias de reclusão, de espera para uma grande transformação. E avançando um pouco mais, chegando em Mateus capítulo 4, do versículo 1 e 2, a gente vê que depois do batismo de Jesus,
depois que João Batista batizou Jesus nas águas, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias. Foi um período de transformação, por quê? Porque após aqueles 40 dias, Jesus iniciou o ministério dele aqui na terra. E preparação do nosso Senhor Jesus Cristo para levar a nós, humanos, o ministério, a missão que ele tinha aqui na terra. E avançando lá na frente, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou exatamente 40 dias com os discípulos, ensinando, exortando, aparecendo para pessoas em Jerusalém, em Israel. E depois desses 40 dias, Jesus também promoveu um período de transformação. Por quê? Porque ele não podia simplesmente ascender ao céu sem deixar instruções para os discípulos dele que iriam formar a igreja, que somos nós. Então foi o período de transformação, onde o Israel físico passou a ser o Israel espiritual, que somos nós, a igreja do Senhor. Foi um período de transformação. Isso não muda a nossa situação hoje. Esse período de quarentena, e por incrível que pareça, irmãos, a quarentena iniciou exatamente aqui no Brasil, na quarta-feira de cinzas desse carnaval desse ano. E se vocês contarem, estamos chegando já da Páscoa. Dia 8 de abril vai ser a Páscoa. E lá vai completar exatamente quanto tempo? 40 dias. Incrível, eu não estou querendo falar que é alguma profecia, alguma coisa assim, mas é algo que a gente deve pensar, irmãos. O que Deus está querendo fazer com o mundo promovendo essa quarentena obrigatória para todos nós? Vamos olhar para nós, cristãos, dentro das nossas casas. Essa oportunidade que Deus nos deu é única. É única. E quando a gente olha no histórico bíblico, todas as quarentenas que aconteceram para grandes transformações no povo de Deus. Para que o povo de Deus reconhecesse o pecado, se arrependesse. Para que depois desse período houvesse um grande avivamento no povo de Deus, uma grande transformação e que Deus enviasse todas as suas bênçãos para aquele povo. Mas foi necessário que esse povo vivesse um período de reclusão, um período que eles ficassem isolados, juntos, calados, intercedendo e orando. Então vamos refletir sobre o que é isso que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Essa quarentena não é só para a gente ficar em casa, vamos assistir televisão, a gente é obrigado a ficar em casa. Não. Isso é Deus para todos nós. Nós temos que nos arrepender, buscar mais ao Senhor. Temos deixado muitas coisas que nós fazíamos no nosso primeiro amor. Orar, jejuar, louvar ao Senhor, estar em comunhão com a nossa família, falar a verdade, deixar as mentiras de lado, confessar os nossos pecados. A gente tem deixado de fazer tudo isso porque as coisas do nosso dia a dia nos atarefaram tanto que a gente não tinha mais tempo de pensar, de falar, a gente só sentia estresse do trabalho, estresse do trânsito, estresse quando chegava em casa, tinha que cuidar de menino pequeno, a esposa tá com TPM, o marido tá insuportável, tanta coisa, meu chefe tá me enchendo no trabalho, meu professor na escola me passou um monte de prova, não tô aguentando mais. E a gente não tinha tempo. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio para a gente buscar a palavra, para a gente buscar mais a Deus. Olha só, a gente tem tecnologia para isso. A gente pode buscar informações, pode buscar homens de Deus, homens com sabedoria na internet, que têm visão de Deus. Contando também com o nosso pastor Pedro Guirra, certo? Que ele está aí aberto a acessar cada um de vocês que o procurarem. Certo? Eu também me disponibilizo aqui, minha esposa também se disponibiliza a atender vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós somos igreja, nós temos que nos confortar e também temos que nos dar apoio uns aos outros. A igreja é isso. Quando Deus olha pra gente, Deus não vê um maior e um menor. Somos todos do mesmo tamanho. Então vamos todos dar as mãos, entre aspas, né? Porque não podemos dar as mãos fisicamente, mas
Vamos nos unir num só coração, interceder ao Senhor para que Ele faça o propósito dele em nossos corações, em nossas vidas, e que quando possamos nos reunir novamente no templo, aconteça um grande avivamento no meio do povo de Deus, para que grandes maravilhas venham acontecer sobre nós, certo? E eu digo que essa quarentena, irmãos, ela é uma quarentena profética. É uma quarentena do fim dos tempos. Nós temos visto os sinais. O Senhor Jesus deixou muito claro, ele falou lá em Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao 33. Eu vou falar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor o que Jesus falou sobre o momento que nós... Vamos lá. Mateus capítulo 24, do versículo 32 e 33. Jesus disse: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo é pronto para começar. Os sinais estão claros, irmãos. Só não ver quem não quer. Estamos vendo doenças, pestilências, ações da natureza, desastres, terremotos em vários lugares. Irmãos, isso é algo sério. Jesus está às portas e quem não estiver pronto vai ficar. Infelizmente, é o que Jesus... Então vamos ficar atentos. Assim como Jesus falou sobre a figueira, nós estamos sabendo que ele está perto de chegar. E vamos ficar, é só uma quarentena, vou ficar aqui em casa de bobeira vendo Netflix. Não! É hora da gente se humilhar, como o Magdalene estava falando no início. Buscar a presença de Deus. Essa quarentena é para isso. É algo bíblico, irmãos. Então vamos despertar. Vamos buscar ao Senhor. Começando de mim. Vamos nos humilhar, vamos orar, vamos buscar. Enquanto há tempo. E isso é sério. O tempo está acabando. E quem não aproveitar o tempo, infelizmente não teremos mais oportunidade. Então olhemos os sinais. Não estou querendo aqui promover terrorismo, irmãos. Mas nós temos que ficar atentos como igreja. Jesus está próximo. E nós não podemos perder essa oportunidade de abraçar o nosso Senhor. Então eu quero concluir aqui falando para os irmãos que usem o seu tempo, mas vamos usar em coisas úteis. Vamos estar unidos, promovendo coisas do reino, buscando mais a presença do Senhor. Vamos deixar essas discussões de lado. Não é hora da gente discutir por política, não é hora da gente discutir por ideologia, não é hora da gente discutir por coisas que não valem a pena. É hora da gente buscar a presença de Deus e deixar as diferenças de lado. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos refletirem. A quarentena é um período de transformação. Amém? É isso. E para fechar, meus irmãos, a gente falou tanto, né? De se humilhar, buscar o Senhor. E devido à correria, às vezes a gente não buscou mais. Muitas vezes estávamos na igreja, toda a programação, mas não era mais a mesma coisa. Como ele falou do primeiro amor, não era mais, estava lá só para cumprir protocolo. Então, irmãos, esse é o momento de... Não tem protocolo não, irmãos. É o momento de ser igreja, o momento de adorar a Deus, se limpar para ficar pronto para quando Jesus vier. Então, aquela saudade que pode ser que você tenha aí de ter a comunhão com Deus, não só de estar na igreja templo, mas de ser igreja mesmo. Essa canção, o título dela é Toque em Mim de Novo. Ela fala sobre que lembra quando encontrou Deus, sentiu o seu abraço, sentiu o seu cuidado, né? Quantas vezes eu caí, Jesus me levantou, achava que estava bem,
mas não tava. E Jesus sempre nos ajudando, e às vezes a gente deixa de lado, com tantas ocupações, mas ele sempre tá aqui. E essa é a não conhece, mas escute, faça dela a sua oração, pense, medite, que é o que a gente deve fazer hoje, começando por nós. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar rendo, eu me rendo, eu me rendo, me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Só pra lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. De novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Que essa seja a nossa oração de rendição ao Senhor, não só nos cultos em templos, mas no nosso culto pessoal ao Senhor. Que essa seja a nossa oração de rendição. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que essas palavras todas ditas aqui tenham tocado seus corações, que toquem de outras pessoas que irão assistir posteriormente. Que Deus abençoe a cada um. Reforçando o que Ibson falou, Kaline, o pastor Pedro tem nossos contatos. Se precisar, se puder, nós estamos disponíveis. Estamos aqui também de quarentena. Também para... Talvez até mais do que vocês. para abençoar os irmãos. E também sermos abençoados com as outras lives também de todos os dias, né? Deus abençoe grandemente.
pastor Pedro Guia e Kaline Guia. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E vamos servindo ao Senhor a cada dia, né? Aproveitar as oportunidades e servir como dá, conforme o Senhor nos dá a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Ibson, quer se despedir? Então, pessoal, como estamos aqui numa situação bem informal, né? Não estamos numa tribuna de igreja, eu quero dar meus agradecimentos a todos que estiveram aqui pessoalmente, né? Através dessa live, pessoalmente aqui, Sim. estão nos vendo, né? Mas eu sinto como se eu estivesse sendo abraçado por cada um de vocês. Então, pastor IBM em São Paulo. Isso aí. Bom, É um pequeno mesmo. grupo. É um pequeno grande grupo, né? Porque nós estamos aqui reunidos em 2 pessoas, mas a gente sabe que tem muito mais gente aqui. Tem muitas mais pessoas online aqui assistindo a gente. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook. Quem também quiser acessar depois, vai poder acessar lá no YouTube também, no canal da Memorial Oficial. Lá tem, inclusive, todas as lives que já foram feitas online, escola bíblica. Vocês podem acessar lá. Tem palavras do pastor Pedro, também da Kaline. Tem palavras abençoadoras lá. Temos cultos online feitos por Aline, pelo Ceará, por Raíssa e também por Magdali e pela família pastoral. Então vocês podem acessar lá, ver as palavras, está sendo muito edificante. E também, vocês conhecem que não curte a nossa página aqui no Facebook, manda lá no contato do WhatsApp, pede para a pessoa curtir, manda aí, compartilha, fala, gente, tá tendo sempre cultos online aqui nessa página, pessoas abençoadas que são nossos irmãos. Então, compartilha para que a palavra de Deus se espalhe através fazer isso fisicamente, através das redes sociais. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade, por nos conceder essa oportunidade. Kaline é uma bênção nas nossas vidas também, né? A família pastoral como um todo da IBM, e também a família Memorial. Vocês todos moram no nosso coração. Nós amamos muito todos vocês e nunca vamos esquecer dessa família que nos acolheu tanto. Inclusive, nosso casamento nasceu. Nós temos muito a agradecer a vocês, irmãos. Vocês são realmente nossa família. E quem perdeu a live do início, depois se vocês quiserem rever, porque vai ficar gravado, tá bom? Só pra lembrar aí quem não viu tudo, perdeu alguma coisa aí. Tudo foi importante, né? Cada etapa aqui foi importante. Então, irmãos, finalizando. Que Deus um grande beijo no coração. Aquele abraço de longe. Beijo, Rose. Beijo, mãe. Beijo, pai. Tô vendo que vocês estão assistindo. Tchau. Tchau.